Olá, sejam bem-vindos ao Podcar, o podcast de empreendedorismo regional. Nós pegamos histórias da nossa cidade e trazemos aqui para vocês se inspirarem. E minha convidada de hoje é a Cris Apolinário, que tem uma história de vida incrível e está empreendendo aí, começando a trilhar nesse caminho. Cris, se apresenta aí para o pessoal. Olá, pessoal. Muito prazer. Eu sou a Crislane Apolinário, tenho 25 anos, sou cabeleireira e também sou maquiadora. Estou aqui à disposição de vocês. Cris, quem que é a Cris, além do profissional? A Cris, além do profissional, é uma pessoa bem religiosa, que ama Jesus sobre todas as coisas e que também ama as pessoas. Gosta de ver a autoestima das pessoas. E eu gosto de sempre ajudar as pessoas. E é por isso que eu me tornei maquiadora e cabeleireira. Porque eu amo ver o sorriso das pessoas quando se olham no espelho e vê que transformou, né, gente? Porque vamos combinar, fica outra coisa. Cris, e aí, como tudo começou? Conta pra mim como foi sua trajetória da infância, como que foi acontecendo. Olha, Rick, eu, desde muito criança, eu sempre fui muito vaidosa. Minha mãe sempre disse que eu era muito vaidosa. Então, o que acontece? Eu sempre gostei de passar batom, sempre, né, fui incentivada a usar tamanquinho e tudo mais, vestidinho. Então, desde sempre, eu sempre fui apaixonada por produção. Eu lembro que com 6, 7 anos, mais ou menos, eu falei que eu queria trabalhar na Rede Globo. Queria fazer produção, já naquela época eu já queria fazer produção lá. Então, é algo que sempre teve dentro de mim. Eu também, gente, cortava cabelo das minhas bonecas. Nossa, minha mãe queria morrer. Ela comprava aquelas Barbie maravilhosas e aí eu ia lá e tirava todo o cabelo delas. E tava top pra E você. tava top, pra mim tava, nossa, renovei a boneca. E aí, Cris, depois disso, como que foi? Depois disso, aí assim, eu comecei a estudar e tudo mais, comecei a ficar mais tímida, mais retraída, porque até esse ponto eu era conversava muito com todo Introvertida. mundo e tudo mais. Aí chegou num certo ponto, uma fase ali, eu comecei a ficar meio perdida, né? Comecei a ficar mais tímida, porque eu comecei a sofrer um pouco de bullying na escola, porque eu era bem acima do peso. Eu cheguei a ter 70 quilos com 9 anos, mais ou menos. Então, Entendi. eu era bem gordinha mesmo. E aí, eu sofri um pouco de bullying. Então, eu me sentia muito retraída, eu me sentia feia. E o que eu fazia? Acordava cedo e fazia maquiagem para ir para a escola. Era dessa forma. E aí, isso foi me ajudando a melhorar. É Tipo recuperar a assim, autoestima. todas as vezes que eu me maquiava, eu me sentia assim, nossa, agora eu posso ir em qualquer lugar, você tá me entendendo? E aí eu comecei a assistir muitos tutoriais na internet. Nessa época eu já tinha, né, o computador em casa. Então eu assistia muitos tutoriais, né, as nossas queridas divas, né, que começaram, por exemplo, a Mari Maria, já acompanhava desde essa época, e outras, né, maravilhosas também que eu assistia. Fez parte dessa época, foi com elas que eu aprendi a fazer os delineados e eu ia para a escola com eles. E aí, o que aconteceu? Com 11 anos de idade, nós fomos embora para Mariluz. A gente morava aqui em Umuarama. Eu estudei aqui até os 11 anos, depois a gente foi embora para Mariluz, porque a minha mãe passou num concurso lá, e aí a gente foi para lá e eu ia todos os dias maquiada. E aí, o que aconteceu? As meninas da minha escola via eu, né, bem arrumada e tal, e algumas amigas me chamavam para fazer maquiagem nelas. É que legal. Aí a gente brincava meio que de salão. Eu fazia, né, umas fazia chapinha, as outras fazia maquiagem, era dessa forma. A gente também brincava de outras, né, dessas coisas da gente se sentir bem, de desfilar, então era muito legal. Então, assim, chegou um ponto que eu queria ir para a faculdade. Eu fui fazer magistério, porque eu era muito tímida. Então, eu fui fazer magistério para ver se eu conseguia. A minha mãe queria que eu fizesse, para ver se eu desenvolvia, e também para ir fazer concurso, né? Que, como ela passou no concurso, ela queria isso para mim também. Uhum. Então, eu comecei a ficar meio perdida, porque eu gostava do magistério, só que eu não queria aquilo. Eu não queria dar aula. Eu amava, né, as crianças e tudo mais, só que eu não queria dar aula. E aí eu falei para minha mãe, falei assim, mãe, eu não me encontrei ainda, eu não quero fazer faculdade. E aí foi quando eu vi um anúncio de barbearia.
E aí eu me inscrevi na Embeleze para fazer o curso de barbearia. Que legal. Aqui em Moarama? Aqui em Umuarama. Legal. Aí foi muito interessante, porque todo mundo ficou surpreso, porque em vez de eu ir em qualquer outra área, eu fui na barbearia específica. Em vez de ir para as outras áreas, né, eu acabei indo para a barbearia. E aí ali eu comecei a ver uma paixão muito grande, principalmente no ponto de eu ter encontro com as crianças. Então, eu comecei a sentir desejo de ter um salão para a família. Sempre tive esse desejo quando eu comecei, né? E assim, me perdi. Aí você foi pra barbearia pra fazer o treinamento pra se Isso. encontrar. Aí, o que aconteceu? Como eu era menina, né? Sempre chegava alguns homens, só tinha eu e mais outra moça que fazia a barbearia. Quantos homens tinha na sala? Tinha uns 8, 9 meninos. Caramba, Então, 80% homem. Isso. Aí, o que acontecia? Aquela época, quando eu fiz, era em 2019, não tinha tanta barbearia igual tem hoje. Então, os homens, eles não se sentiam bem com as mulheres, achavam que a mulher não sabia cortar direito. E aconteceu muito isso, de chegar na hora, né, do cliente querer ser atendido e não queria. Não queria, esperava mais para poder ir ser atendido. E eu reconheço também, né, que meu corte não era maravilhoso, porque eu nunca tinha tido esse contato. Eu peguei como uma coisa que eu queria testar, né? Fui, fiz, beleza. Aí, nesse meio tempo, eu dei uma afastada na maquiagem. No cabelo, eu só fazia em mim mesmo, beleza. Aí, deixa eu contar para você. O salão do Fábio Carreira foi o que me fez sentir amor por salão de beleza. Primeira vez que eu entrei dentro daquele salão, eu pisei meu pé, eu falei, gente, que salão é esse? Aí eu vi a parte ali do Kids, né? E eu falei, gente, eu preciso trabalhar nesse lugar. Eu preciso trabalhar aqui. O que eu preciso fazer? Aí eu estava quase terminando, né? Tipo, o curso. Fui conversar com ele pessoalmente. Falei assim, olha, tudo bem? Eu sou a Cris. Eu fui fazer o curso justamente porque eu queria vir atender aqui nessa sua cadeira. E aí ele me chamou e eu fiquei como auxiliar. Só que eu não consegui ficar lá, gente, porque eu tenho alergia a produto químico, alisamento. E é o forte dele. E é o forte dele. E aí, o que aconteceu? Eu não consegui ficar lá por conta disso. Mas, graças a Deus, eu fiquei um tempo, eu acho que eu fiquei uns 3, 4 meses lá. E eu aprendi muita coisa com ele. Eu vou até contar, posso contar uma história que aconteceu lá? Pode, sim. Vou dar para vocês uma história que não sei se você vai lembrar, Fábio. Tinha um cliente que chegou muito, mas muito estressado. Sabe quando você está naquele dia de trabalho extremamente irritado? Ele chegou lá e, tipo assim, ele queria porque queria ser atendido logo. Assim, querendo porque queria. E aí pressa, ele pegou. Pressa, com ansiedade. raiva. E aí o Fábio estava terminando um atendimento e ele não podia ir lá atender ele na hora que ele queria, né? Obviamente. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma estratégia. Eu falei assim: olha, deixa eu adiantar, né? Porque daí eu vou lavando o seu cabelo e tal. Falei pra ele, vamos adiantar, que eu vou adiantando. Ele não queria lavar o cabelo. Falou assim, não. Eu falei assim, olha, de todo jeito você vai ter que esperar. Então, por favor, vamos lavar o cabelo, que a gente adianta já, né, o trabalho. Aí ele deitou, tipo, bufando, sabe? Não queria. O que eu fiz, Ike? Eu comecei a fazer massagem. Assim, ó. Cabelo. Na cabeça dele, fui fazendo massagem. Você não vai acreditar. O cliente dormiu 5 minutos. 5 minutos depois da massagem. Ele relaxou. Ele tava um nervo, mas aí ele foi. Quando eu vi, tava dormindo. Eu não sei se ele vai lembrar disso, mas ele queria me... O Fábio ficou todo feliz, só faltou soltar a faísca, porque ele tava terminando o atendimento, né? E aí foi uma das coisas que aconteceu comigo, que daí eu falei, nossa, que legal, eu tô no lugar certo. E aí, por conta da progressiva, né, eu fiquei muito chateada, muito retraída, eu não queria mais trabalhar no salão. Aí foi quando eu abandonei a vontade de ir pro salão. Por conta do produto químico. Por causa do produto. Você descobriu alergia lá? Alergia lá. Eu sentia vontade, né, de vomitar, eu tinha enjoo, além do enjoo, eu tinha vontade, tontura também, e o meu nariz ardia muito também. Então, nessa época o salão do Fábio já estava ali na Avenida Rolândia? Já tava ali. Ah, é grande. É ali que eu me apaixonei, gata. É ali que foi o negócio. Aí o que aconteceu? Daí eu me entristeci. Falei assim, isso não é pra mim, não vou, porque todo lugar tinha alisamento. Então, eu me senti assim, que eu não conseguia entrar em lugar nenhum. A barbearia ninguém queria,
Porque eu era uma menina, e aí falavam que eu não podia ir, porque eles ficavam falando palavrão, ficavam falando isso e aquilo, e não deixavam. E não foi uma ou duas barbearias que eu fui, não, tá? Foram várias. E até na onde eu morava, tipo, lá em Mariluz, eu tentei e não consegui. E aí comecei a cuidar de crianças, mas eu não queria cuidar de criança, eu queria cortar cabelo, eu queria cuidar da autoestima das pessoas. O que aconteceu? Eu mudei de casa, aqui perto da minha mãe, em Bandeirantes, e aí, um belo dia, fui lá conhecer a Léo Cosméticos, né? Cheguei lá e aí eu tava precisando comprar uma coisa, que era um olhinho de barba. Cheguei lá, né? Tipo, procurando, e eu tive que chamar uma vendedora, e aí eu falei, olha, tem olhinho de máquina aqui? Tipo, uma loja daquele tamanho, né? Aí ela falou assim, olha, não temos. Daí eu falei assim, quando chegar, você pode pedir pra mim, por favor, me mandar uma mensagem, alguma coisa? Foi dessa forma que eu falei. Aí a menina pegou e falou assim, olha, a gente não tem. Não tem como eu te mandar essa mensagem. Aí eu fui embora, fiquei meio chateada, né? Obviamente. Você Fui foi embora. comprar e não conseguiu gastar o dinheiro. Aí, assim, fui embora, tá. Outra vez, voltei lá pra perguntar onde que tava. Aí, novamente, aí conversei com outra menina e aí ela falou, olha, desculpa, mas eu não sei nem o que é isso. Aí eu falei assim, então... Aí eu falei pro meu esposo, então vou procurar. Procurei, achei, o bendito óleo tava lá. Aí, o que eu fiz? Ia ter um sorteio de uma bolsa de barbeiro. E aí eu peguei e participei, porque daí eu comprei esse olhinho e eu participei e ganhei a bolsa. Eu ganhei a bolsa de barbeiro lá da UAU. E aí, quando eu fui lá pegar a bolsa, eu falei com a Fran, que era gerente na época. Falei, Fran, olha, eu sou uma pessoa que eu amo trabalhar eu amo trabalhar com o público. Se você me der uma oportunidade, eu quero dar o melhor atendimento para os seus clientes. Falei dessa forma para ela. Aí eu fui lá, fiz a entrevista. Depois ela fez, né, me chamou para fazer parte. Fiz a entrevista e passei. Que legal. Então, através de uma necessidade que você enxergou. Sim. Aí, quando eu comecei a trabalhar na Léo, a Léo foi um divisor de águas para mim. Porque ali eu consegui realmente descobrir que eu amava os clientes e amava os cosméticos e aprendi como que eu posso te dizer? A me desenvolver ainda mais com a maquiagem e com o atendimento em si. Antes eu já recepcionava bem, porque eu sempre, né? Todo mundo fala que eu sou carismática, então eu sempre tive esse desenvolvente. Aí o que acontece? Eu não consegui aprender o tal do layout. O layout, aquelas coisas lá, aquelas prateleiras, tem que ficar tudo certinho. Se ficar uma coisinha errada, você tem que ir lá desmanchar e fazer tudo de novo. E aí eu ficava com medo. Aí o que eu fazia? Eu abandonava esse tal de layout e ia atender. Atendia para não ser mandada embora, porque ainda não tinha passado do tempo de experiência. Aí eu falava, oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Crislaine. Rick, você gostaria de... Eu pegava e falava assim, Rick, vamos olhar umas coisas que eu tenho aqui. Aí geralmente falava, não, eu só estou olhando. Aí, o que eu fazia? Quando eu via que estava com a esposa ou algo do tipo, eu falava assim, olha, tem uma coisa que chegou hoje que é incrível, que talvez hoje você não vai querer, mas talvez outra hora você, né, vai lembrar e vai querer, vai precisar. Aí eu levava nas máscaras de cílios, levava onde que eu gostava, né, obviamente. Aí eu explicava, aí o que eu fazia? Às vezes a cliente nem estava querendo comprar nada. Levava ela até o camarim, que é lá onde tinha, ninguém usava, era só eu. Aí eu ia lá, passava maquiagem na cliente. Ah, você maquiava lá. Eu aplicava a base, tudo certinho. Eu fazia a maquiagem perfeitamente na cliente. Tanto que eu tenho os vídeos, viu, no meu Instagram. Vocês vão lá olhar. Então, eu fazia a maquiagem, transformava a cliente. No final, ela levava todos os produtos. Eu batia a meta quase todo mês. Eu não batia todo mês, que, né, você sabe como que é. Mas assim... Mas e aí? Então você pegou, fortaleceu a forma que você gosta de atuar junto a um atendimento personalizado. Isso. E só você fazia isso? Só eu que fazia isso. E aí as outras meninas ficavam com cara de... Desculpa, ficavam com cara de bunda pra mim, porque eu começava a receber muitos elogios, tanto das clientes nos caixas. Né?
E aí elas vinham e chamavam eu pelo meu nome. Às vezes elas não lembravam do meu nome, mas falavam, olha, aquela menina assim, eu sempre gostei, né, do cabelo mais curto, então aquela menina lá, tá, cadê ela? Aí atendia. E aí, sim, um dos piores, eu vou falar assim, né? Eu, como consumidora também, um dos piores problemas é você chegar num local e a pessoa só fala boa tarde ou bom dia e você, tipo, achar que você atendeu essa cliente. Eu tô falando isso pra quem, tipo, né, é vendedor. Gente, você falar bom dia, boa tarde, não é atender. Por favor, olha, talvez você não ame o que você faz, mas você aprendendo a lidar com aquelas pessoas, no futuro você vai conseguir fazer algo muito melhor. Então, assim, oi, tudo bem? Meu nome é tal. Como que é o seu nome? Ah, você está procurando algo? Ah, vou te levar até. E depois, se você precisar bater uma meta, você vai conversar com aquela pessoa, ela vai te ajudar. Você está me entendendo? Porque isso aconteceu nem uma nem duas vezes. Então, as minhas clientes me ajudavam. Talvez hoje elas, né, não lembram tanto mais de mim, mas eu sou a mesma Crislaine e continuo com fé e garra no que eu quero fazer. Legal, Cris. E aí você saiu da Léo? E aí, o que aconteceu? Como eu me desenvolvi muito bem nas vendas, eu sempre tinha pessoas chamando eu para trabalhar em outros lugares. Uhum. E eu ficava muito chateada, porque daí eu batia a meta, fazia todas as coisas, a menina ficava lá de braço cruzado e ninguém, né, infelizmente, você sabe, né, quem tem empresa, eu sei também, no lado das pessoas, não tem como ficar mandando embora as pessoas embora, né? Então, eu ficava um pouco chateada, porque ninguém fazia nada e eu fazia demais. Eu sentia que eu estava, né? Teve uma vez que eu estava no meio de loja, literalmente no meio de loja, atendendo 4 meninas, 4 clientes. E as outras, não sei se tinha ido no banheiro, o que tinha acontecido, evaporado, sabe? E aí, elas sumiram, evaporaram. E eu fiquei lá com 4 clientes. Tive que chamar a caixa para ver se conseguia me ajudar, né? Então, fiquei bem chateada. Essa foi a última vez. E aí eu tinha recebido uma oportunidade de trabalho para trabalhar como promotora da Biostratos. E aí foi quando eu comecei a viajar aqui nas cidades vizinhas e comecei a aprender ainda mais sobre o cuidado capilar, né? Foi aí que eu comecei a descobrir. Eu já conhecia, né, essa parte do cabelo, do cuidado da análise, mas foi aí que eu consegui aprender o que um produto bom faz a diferença no cabelo. Top. Porque daí eu chegava lá para vender o produto, a pessoa estava com o cabelo detonado, eu aplicava aquele produto e já vinha aquele brilho na hora. O Então, resultado era rápido. era rápido. E assim, como a gente voltava em outros lugares e via, né, a máquina de análise, a gente passa assim no couro cabeludo, é como se fosse um ultrassom. Então, você passa ali e você consegue ver se o seu couro cabeludo está machucado, está ferido. Então, eu conseguia ver se a pessoa lavava o cabelo com a unha. Eu conseguia ver se a pessoa não sabia lavar, estava com muita oleosidade, tudo mais. Então, eu conseguia passar certinho, como doutora mesmo, né, do cabelo. Então, eu comecei a me apaixonar por isso. Só que, infelizmente, eu comecei a ter um problema de saúde. E aí, eu não consegui mais, né? Eu estava tendo problemas e aí acabei, né, saindo, me desligando da empresa. Mas aí foi quando que meu coração começou a queimar, sabe? Falando assim, não, eu quero que você faça isso. E aí eu comecei a correr atrás sobre isso. Que legal. Cris, quem que são suas referências no mundo da beleza? De onde que você se inspira? Quem são as pessoas que você segue? Aonde você mira bem alto, assim, pra cima? Olha, para falar bem alto, assim, tem muitas pessoas que eu tenho muita referência. Alguns nomes, né, eu acompanho, só que eu sempre gosto de falar, eu sou muito ruim com nome, tá, gente? Os nomes que eu mais lembro, assim, né, que é a Boca Rosa, que é uma pessoa que eu acompanho desde sempre, desde criança, eu sempre acompanhei muito a Boca Rosa, a Mari Maria também, são, né, pessoas maravilhosas. Em questão do ramo de cabeleireiro, eu assisto muitos vídeos aleatórios, então eu nunca consigo fixar. Mas assim, o profissionalismo do Fábio Carreira, ele é muito, muito profissional. Por exemplo, foi Pra por você que isso... tá nos assistindo, o Fábio Carreira é pioneiro aqui em Umuarama Isso nesse mesmo. ramo. E ele é muito top como um ser humano, pessoa dele Sim, maravilhosa. Inclusive, a revista já foi lá. Já foi lá? Teve uma salinha lá com ele, me ajudou muito. Valeu, Fábio. Brigadão. A gente tem uma amizade sincera até hoje.
Eu admiro demais o trabalho dele. Ele é uma pessoa incrível. Então, assim, tudo que eu aprendi, eu devo também a ele. Porque, assim, eu cheguei lá perdidinha. Quando a gente sai de um curso profissional, a gente acha que, uau, agora eu vou cortar cabelo até, agora eu sou boa, isso e aquilo. Não é assim. É a experiência que te faz fazer com que você tenha aquilo. E, assim, a maquiagem também, na parte da maquiagem... Gente, eu não tinha condições de comprar uma máscara de cílios, sabe? Era difícil a gente estar comprando maquiagem cara. E assistia as blogueiras, eu falava, meu Deus, como que eu vou usar isso? Eu não consigo comprar. Aí, eu inventei meu pó solto. Tipo, porque eles usavam o pó solto. Eu inventei meu pó solto, eu inventei meu delineador usando máscara de cílios. E aí, comecei a fazer isso. E assim, eu não tinha... Mas eu comprava umas coisas pequenas e fazia acontecer. Aí, tanto que as meninas pegavam, me chamavam para fazer maquiagem, pagava às vezes, né? Às vezes não, né? Aí ficava ali aquele negócio. Me empresta a sua roupa? Então, aí ia ser dessa forma, né? Mas aí, assim, eu aprendi a maquiar as pessoas, a me maquiar usando pouquíssimas coisas. E também a parte do salão de beleza, quando você não tem algo... igual do melhor, né? Não é o que atrapalha você. Não é você ter o melhor. É sim você ter a experiência. A experiência faz toda a diferença. Igual o diamante, né? Que eu geralmente tenho o diamante lá na minha logo. O diamante, ele é uma coisa lapidável, né? Ele tem que ser lapidável. Então, a gente... Vem logo, então? A coroa... eles têm mais ou menos o mesmo significado para mim. A coroa, ele significa que a gente é imagem e semelhança. Então, se eu sou a imagem e semelhança do Criador, então eu sou uma princesa. E todas as mulheres que eu atendo, elas são as minhas princesas. E é por isso que todas as vezes que alguém manda mensagem no meu WhatsApp, eu recepciono ela como princesa. Porque ela é a princesa, ela é minha irmã do reino. Então, o diamante, ele é algo que ele precisa ser lapidado. Então, a vida, ela lapida a gente o tempo inteiro. Quando não é numa coisa, é noutra. Então, a gente é um diamante raro. Então, a gente tem que se valorizar. O autocuidado, a autoimagem, eles são extremamente importantes no seu trabalho, no acordar. Assim, uma mulher que ela acorda, que ela olha no espelho e ela cuida dela no reflexo, ela não vai ter problema com ninguém. Cris, como que a sua fé, dá pra ver que você tem muita fé, como que isso influencia na forma... como que você conduz o seu trabalho, como que você enxerga o mundo? Olha, a minha fé é aquela coisa. No começo, eu não imaginava que eu seria tão forte igual eu ando sendo em questão de fé. Porque todo mundo aqui vê a gente, né, no Instagram, vê a gente bem, comprando isso e aquilo, mas na verdade nem sempre a gente tá bem. A gente quer mostrar isso porque a gente não quer passar para o cliente que a gente não está bem, para não ter essa preocupação, obviamente, porque pessoal é pessoal. Então, nem sempre a pessoa ela tá naquele melhor dia, ela está passando por problemas também. Então, Deus, ele é que me fortalece todos os dias na minha vida. E assim, tudo que eu pedi para ele, desde sempre, ele faz. E eu sei que ele me deu propósito. E o meu propósito aqui, Rick, não é só ser a Crislane Apolinário. O meu propósito aqui é ajudar famílias, é poder chegar no seu lar, é poder ajudar você não só no autocuidado, mas a gente sabe que o cabeleireiro e o maquiador são psicólogos. Então, eu estou aqui disposta, né? Não só como uma mulher, né? Obviamente que eu sou cheia de defeitos, não sou a melhor pessoa do mundo, obviamente. Mas o que eu puder fazer por você, por alguém, eu faço. E, Cris, se você pudesse voltar no tempo há 10 anos atrás, o que você teria feito diferente? Se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu já teria virado blogueira naquela época. Eu tinha feito um TikTok, já não existia, né? Mas existia o YouTube, daí eu já tá famosa faz tempo. Tem paixão pelas redes? Tenho sim. Tenho Cris, paixão. Você citou um ponto interessante de ir até a casa das pessoas. Eu sei que você tem um projeto super interessante. Conta um pouquinho mais pro pessoal. Então, pessoal, eu também estudei um pouco de marketing. Eu sou aquela pessoa que eu tento um pouco de tudo, viu? Estudei um pouco de marketing, 6 meses. E, assim, a gente
aprendeu a ver a dor do cliente. Então, eu percebo que aqui em Umuarama não tem nenhum salão que tenha um diferencial, assim, né? Conheço muitos, né? Mas talvez possa ser que tenha, mas não tem nenhum que tenha um atendimento em domicílio, empresarial. Então, eu estou tentando fazer alguma coisa. Tentando não, estou fazendo já, né? Vindo aqui com o Rick. Estou fazendo produções de modelos empresariais. Então, assim, o que eu comecei a analisar? Eu não quero ter o meu ponto físico. Eu quero poder ir até a sua casa, atender você e a sua família. E, né, não só isso, mas através de cronograma capilar, cuidar do seu cabelo, no conforto da sua casa, sem você precisar, né, de enfrentar fila de espera, ter que ficar ali, ou precisar pegar o carro e sair. Muitas pessoas têm filho, né, pequeno. E também, gente, eu faço atendimento em chácaras, eu faço atendimento em sítio. Tem alguns clientes que eu já tenho fixo, que a gente já estipula um valor, fala, olha, eu vou vir todo mês, eu venho certinho no dia, na data que a gente combinou. Então, isso eu quero fazer algo personalizado para você e para sua família, para que você tenha um melhor autoestima e também um olhar mais profissional também para mim. E assim, eu não estou começando na área, tá? Eu já estou, como eu disse, eu terminei todos os meus processos em 2019. Eu atendia bastante a domicílio, então isso é uma coisa que eu gosto muito, atender a domicílio. E é isso que eu quero para minha vida. Eu quero fazer algo para vocês, não para mim, mas eu quero ir até vocês para que você tenha um melhor atendimento, um melhor desempenho também nas suas produções. Legal. E você também vai nas empresas, se precisar. Sim. Eu quero deixar minha equipe maravilhosa. Sim, principalmente se essa empresa for aquela empresa que quer crescer no ramo de marketing, né? Obviamente, gente, uma maquiagem, um cabelo escovado faz toda a diferença, não é mesmo, Rick? Com certeza. E outra, a pessoa com autoestima elevada, atenção, empresários, isso é investimento. Ela rende mais. Equipe de vendas, equipe de atendentes, equipe de pessoas que têm contato e acesso a público, ela rende mais, porque ela sente mais autoconfiança. Sim, isso eu falo por mim mesmo, né? Como eu falei, eu sempre trabalhei a minha autoestima, porque eu tinha problema com isso. Na verdade, até hoje, às vezes eu ainda tenho. Mas aí, o que eu faço? Eu levanto de manhã, tomo meu banho. Primeira coisa, toma um banho, né? Se cuida, vai lá, faz a maquiagem. Gente, serviço, empresa. Se você dedicar 5 minutinhos do seu dia para você passar um pó, um batom no seu, né, em você mesmo, cuidar de você, ame a pessoa do espelho. A partir do momento que você ama ela, as outras coisas vão fluindo. E outra coisa também, né? A Bíblia fala que ame o seu próximo como a ti mesmo. Como que você vai amar o seu próximo sendo que você não está se amando? Então, se ame primeiro. Com certeza. Cris, inclusive hoje, falar em amor, a gente tem amor em forma de comida aqui também. Ai, e é que um maravilha! patrocínio da Cláudia Bolos Doces e Salgados, maravilhosos. Eles mandaram aqui para nós, ó, batata recheada com bacon, inclusive tá aqui um guardanapinho. Quero que você prove o produto deles. Que maravilha, hein? Aí, gente, aqui, ó, é tratamento VIP, viu? Você chega, da hora que você chega, na hora que sai, ó, tem que tomar cuidado, porque senão a balança, ó, sobe lá em cima, viu? A gente já entrevistou alguém de funcional, fica fácil resolver esse problema. Então, Cláudia Bolos Doces e Salgados, muito obrigado. Muito obrigada. Muito bom mesmo o seu produto. Mandaram também aqui alguns sanduíches naturais. Tem o mini hambúrguer, muito bom. Tem aqui os churros, né? Tem churros com Nutella, churros com doce de leite. Ali tem leite ninho com Nutella, os docinhos. Tem também brigadeiro. Então aqui fica bem à vontade, tá? Pode ir consumindo devagarzinho, vai tomando água. Não se preocupa que a ideia é ser um bate-papo solto mesmo, tranquilo. E a ideia é passar todo o seu conteúdo, tudo o que você aprendeu, de forma de transbordo na vida dos outros aí que estão começando e querem empreender. Você nova com 25 anos, olha o tanto que você já fez, que você já passou e ainda vai passar. Inclusive, conheci você lá na Léo Cosméticos, a gente vem conversando de lá para cá e aí você vem tendo feito vários trabalhos aqui pra gente também. E seu trabalho tem evoluído muito. Nossa, eu acho, e o que eu mais gosto, que você é muito sincero, muito honesto. Então você não tem vergonha de falar pra pessoa, olha, não é minha especialidade, mas eu vou fazer o meu melhor por você. E enquanto isso não ficar bom, você vai me falando. Então, isso eu admiro muito. Porque pessoas que têm iniciativa e garra,
as chances de darem certo na vida é muito grande. Ninguém nasce sabendo, ninguém nasce perfeito. Todo mundo passou por um processo de aprendizagem. Só que a maioria não assume isso. A maioria já quer se titular o top desde quando começa. É igual, né? Eu falei, questão do serviço em si. Tipo assim, tem até uma trend agora, né, nova, que primeiro você começa, depois você melhora. Eu acho que se você deve fazer uma trend dessa, ia ser legal pra você, viu? Tem que fazer, é verdade. Vamos lá, Cris. Você acredita que a beleza pode transformar o sucesso de uma pessoa? Claramente. Eu sou referência nisso. Se eu continuasse aquela pessoa retraída, com medo do mundo, talvez hoje eu não estaria aqui, né, conversando com você. Porque eu vou falar uma coisa, Rick. Aqui, tá sentada aqui, é a realização do meu sonho. Que legal. Do meu sonho, não só de uma vez, não só do meu trabalho em si, mas estar aqui é uma realização do meu sonho. Porque a primeira vez que eu peguei a sua revista, eu falei, gente, não é uma revista, não é só uma revista, é um prazer de folhear a sua revista, é um prazer de vê-la, né, passando em todos os lugares. Quando você vai no posto, tá lá a revista, quando você tá, qualquer lugar que você tá lá. Então, assim, gente, é incrível fazer parte disso. Assim, a gente paga, né, um pouquinho o preço, obviamente, porque a gente tem que ter um nível melhor, né, do trabalho. E isso é muito bom. Isso faz com que a gente queira realmente, como o Rick falou que eu melhorei, né, a gente quer sempre estar entregando o melhor para você. É isso aí, Cris. E assim, uma pergunta interessante que eu tenho para te fazer. Você comentou que vai à casa das pessoas, fazem o cuidado, tudo, e você citou uma palavrinha importante, cronograma capilar. Explica para o pessoal entender melhor o que é o cronograma capilar. Gente, o cronograma capilar, para mim, não é só cronograma. Para mim, ele é reparação e reposição de nutrientes. Por quê? Enquanto você explica, eu vou pegar uma batatinha aqui. Por que ele é reposição de nutrientes? Ele quando você pega um cronograma capilar pronto, ele não vai ser algo para você. Ele vai ser algo pronto, que talvez não é aquilo que o seu cabelo está precisando, igual. Às vezes o cabelo está precisando de nutrição, reconstrução, hidratação. E geralmente a gente em casa, a gente não vai conseguir detectar o que ele está precisando. Então, nada melhor do que você ter um profissional que já entende da estrutura do fio e que vai fazer isso da melhor forma para te devolver um brilho, um melhor desempenho no seu cabelo. Porque assim, até mesmo você que faz alisamento, você que faz mechas, todas essas mulheres, elas precisam ter um cronograma. Mas eu não gosto de falar esse nome porque ele é muito chato, né, Rick? Então, eu prefiro falar que ele é um Help Hair. Help Hair é um processo de reposição de nutrientes personalizado para você. Então, assim, o Help Hair, ele vai vir para ficar. Tem muitas mulheres já procurando Help Hair. Então, assim, as meninas mesmo que moram em chácara, que às vezes têm dificuldade de estar vindo comprar produtos. Então, assim, o que eu posso fazer para você? Eu posso tanto comprar o produto e levar até você, ou eu inscrevo para você os produtos que você vai precisar, você compra e eu vou lá e faço todo o trabalho para você. Então, é dessa maneira. Cris, e se a mulher colocar na ponta do lápis, sair mais em conta ela fazer o cronograma, o Help Hair com você e ter um cabelo sempre saudável, escovado, brilhoso, sempre limpo, bonitinho, ou ela ter que ir remediando, sabe, no salão quando a coisa já tá feia demais? Como que é? É muito melhor você recorrer a Crislane Apolinário, porque se ela vai até você, ela já vai entender o que o seu cabelo tá precisando, ela vai passar os produtos e assim, quanto melhor você cuidar dele, melhor ele vai ficar. Eu costumo falar que as mulheres da televisão, por exemplo, hoje em dia elas usam muito lace, né? Porque antigamente não tinha os produtos, a revolução que hoje a gente tem de cosméticos. E assim, o mercado tá cheio de produtos, né? E também de como que eu posso fazer? Cheio de produtos sobrecarregados, que tem muita química, não ajuda tanto o seu cabelo. Às vezes você vai lá no layout de um produto, que eu nem vou falar qual, mas você entra no layout lá, você nem sabe o que tem ali, e às vezes tá escrito que tem, aí você vai virar lá atrás no rótulo e tá lá no final o produto. Então, assim, você tem que confiar em alguém que saiba disso. É igual, se você tá doente, né? Você tá com uma dor de barriga, você vai atrás do doutor.
Mesmo que talvez você tome um medicamento, não é legal. Você tem que ir ao médico, né? Se a dor persistiu, você tem que ir. É igual o personal cuida do corpo, o personal trainer, você é o personal do cabelo. Eu sou o personal do cabelo. Personal Muito bem, hair. gostei disso, viu, gente? Personal hair com Crislane Poli. Isso aí. E existe algum erro comum que as pessoas cometem com os cabelos e a maquiagem? Cris, que às vezes você fala assim, poxa, ela tá indo por um caminho errado. Sim, O existem caminho dela é o muito oposto, erros. fazer um estudo pra ver o que fica melhor com essa pessoa. Esse olhar você tem? Eu tenho. O que acontece? A gente tem, né, moda, né? A moda, nosso mundo gira em torno de moda e de mudar, atualizar as coisas. Então, tem pessoas que ainda se maquiam como 2015. Hoje em dia, a maquiagem é totalmente diferente. Amanhã já vai estar diferente. Tanto que, esse ano, a probabilidade de mudar a maquiagem também tá bem grande, viu? Eu tô acompanhando algumas famosas, né? Bem lá fora. Então, estão falando que vai ser bem diferencial agora, vai ver, tá bem alta o glitter nos olhos, né? Então, assim, gente, a gente precisa estar sempre atualizados. E nada melhor do que você ter alguém para falar isso para você. Eu também dou consultoria e dou curso, né? Não curso profissional, mas eu dou curso de automaquiagem. Caso você tenha um problema ou de se arrumar, de se maquiar, não consegue, né? Fazer isso sozinho, eu posso te ensinar a você se maquiar em 5 minutos. Caramba, e você acredita que isso ajuda no empoderamento? Ajuda no empoderamento, te ajuda a te deixar, além do empoderamento, vai te ajudar na profissão também, com o esposo, porque queira ou não queira, quando a gente tá com a autoestima elevada, o mundo pode cair em torno de pra lá, mas você tá bem. Você fazer uma maquiagem, escovar o cabelo, isso muda a sua vida. Quais são os princípios fundamentais para deixar o cabelo sempre muito bonito e saudável? Olha, o que eu gosto de sempre destacar infelizmente, as mulheres, a grande maioria não sabe usar os produtos da forma correta. Obviamente que tem produtos e produtos, tem produtos que dá certo, tem produtos que não dá certo, por isso que é importante você ter um profissional da área. Mas a maioria é shampoo, né, que a gente aplica primeiro, shampoo, você faz aquele movimento circular, lava a primeira vez, depois você vem Não a é com as segunda vez, unhas. não é com as unhas, porque senão vai inflamar, dos vai dedos. machucar, porque assim como a nossa pele aqui machuca, o couro cabeludo também machuca. Então tem que tomar muito cuidado em questão a isso. Aí você vai lavar o cabelo 2 vezes com shampoo, vai enxaguar, obviamente, vai tirar todo o excesso da água, vai aplicar a máscara. A máscara a gente não aplica aqui direto no couro cabeludo. Porque se a gente aplicar essa máscara no couro cabeludo, o que vai acontecer? Vai dar caspa, vai dar oleosidade, porque a máscara, ela tem uma coisa mais grossa, mais espessa. E aqui é como se fosse uma grama, né? Vamos dizer assim. É uma grama no nosso couro cabeludo. Então, esse produto, ele não vai escorrer. Ele vai ficar ali. Mesmo que você passe a água, aqui no couro cabeludo ele vai ficar. Então, você vai precisar lavar novamente o cabelo se você passar aqui. Então, como que é a forma correta? Mesmo que o meu cabelo seja curto, eu aplico da orelha para baixo, massageando. Depois eu venho massageando assim, ó, bem devagarzinho, para que esse produto envelope todo o seu cabelo. Depois que você fez isso, você vai passar um pente lá mesmo e vai deixar o seu cabelo agir em torno de 5, vai depender de cada produto, né? O produto geralmente que eu utilizo é em 5 minutos. Eu deixo 5 minutos no cabelo, vou tomar meu banho tranquilamente, deixando o produto ali. Se você quiser, dá pra você colocar uma touca, né, perfeitamente, que fica até melhor. E aí você vai lá tomando o seu banho. Na hora que você terminou de tomar o seu banho, você vai enxaguar e vai passar o condicionador e fazer da mesma forma da máscara, porque o condicionador também não pode passar no couro cabeludo. E no dia que você não for usar a máscara, você vai usar o shampoo e o condicionador normalmente. Só que é para cada tipo de cabelo. Você não vai pegar o shampoo da sua filha e você não vai pegar o shampoo da sua mãe, porque o seu cabelo é diferente do outro. Então, assim como a gente tem que tomar o medicamento certo, quando a gente tem alguma coisa, né? A mesma coisa, a gente tem que usar o nosso produto pro nosso tipo de cabelo. Então, é isso. Nossa audiência ela é mista. Homens também tem que fazer isso? Homens também. Olha, eu vou te falar uma coisa. Você pode perceber que a grande maioria ficam carecas, né? Então, o que acontece? As mulheres, geralmente quando elas têm filho, elas tomam suplementação. Desde a gravidez, antes. Para já poder não faltar esses nutrientes. O homem, o que acontece? Ele vai envelhecendo, ele não toma suplemento, ele não usa um produto para o tipo de cabelo dele.
e quer que o cabelo fica lá, né? E isso entra Então, na sua consultoria. isso entra. Você explica pro homem todo esse processo, Sim, ensina ele. Por exemplo, eu fui aprender a lavar cabelo com o Fábio Carreiro. sério. Sério. Eu não sabia lavar o cabelo. Pra mim era só tacar o shampoo lá e tchá, tchá, tchá. Aí ele Não, falou, não, Henrique, é com a pontinha do dedo, tem que massagear e tudo mais. perfeitamente. É ele mesmo que me ensinou, viu, gente? Aí, ó. Professor maravilhoso. Incrível. Quais são os 3 pilares fundamentais para maquiagem ser boa? Pra você falar, nossa, essa maquiagem aqui não vai errar. Olha, a pele. Mas assim, antes da pele, toda a pele, ela tem que ser preparada. Assim, eu costumo te falar que uma maquiagem bem feita, ela tem que ter camadas, vamos supor, né? É feito de camadas. Não é feito só, assim, vou passar uma base e tá tudo bem. Não. Primeiro de tudo, uma boa limpeza de pele. Mas, obviamente, né, gente, que uma pele mais que já tá hidratada, feito skincare, vai ficar uma coisa maravilhosa, obviamente. Mas se a pessoa não tem esse costume, fazer uma limpeza na pele, não a limpeza de pele, né? Mas a limpeza de lavar com o seu produto certo também, que é da pele. Lavar, higienizar. Depois você vai passar um sérum. Ou se a sua pele é muito oleosa, você vai passar um sérum para pele oleosa. Antes você passa um tônico, depois um sérum para pele oleosa. E aí você vai aplicar a sua maquiagem normalmente. Mas assim, a limpeza, a preparação de pele, ela é primordial. E até mesmo para a durabilidade da sua maquiagem. A escolha da cor da base, né? A Pra não escolha parecer um patati também. patatá. É sempre legal você testar no rosto, no pescoço e no colo. Porque geralmente a gente tem tons diferentes do rosto, do pescoço e do colo. Então, se você passar aqui, aqui e aqui e ver que melhorou, tá tudo certo. Aquele produto ele tem que sumir em você, né? Então, para ficar algo mais natural. Obviamente que tem casos e casos. Eu conheço clientes que gostam de uma base mais escura e conheço clientes que gostam de uma base mais clara. O que a gente tem que fazer nesse caso? Se você comprar um produto claro ou, né, comprou porque quis, é regular com pó compacto ou pó translúcido. Você tem que recuperar com isso. Interessante, você entrou num assunto que eu já queria abordar. Muitas vezes o cliente quer uma coisa, mas na verdade o que ele realmente precisa é outra. Por exemplo, se a mulher chega aqui e fala, Cris, eu quero passar autoridade. Eu tenho uma reunião com pessoas muito sérias. E aí ela chega e pede uma maquiagem que é o oposto disso. Como que fica? Aí ela não vai transmitir aquilo que ela tá querendo, porque queira ou não queira, a imagem ela é tudo. Igual, se ela vir chegar comigo, eu vou tentar falar, olha, desculpa, mas para esse evento que você vai fazer, não vai dar certo. Não é que não vai dar certo, você vai ficar linda, obviamente. Só que esse tipo de proposta de make é uma proposta para você sair à noite ou você fazer outras coisas, né? Então existe diferença nas maquiagens. Sim, Maquiagens corporativa, para festa. totalmente. Por exemplo, Explica um pouquinho de cada uma aí. por exemplo, se no caso, igual aqui na editora, a gente faz, né, a maquiagem, a gente faz a maquiagem executiva. Aqui é que a mais sai executiva. Por É quê? para fotografia. Para fotografia. Ela não vai tanto brilho, ela é uma pele muito bem preparada, um olho mais esfumado. Então, ele traz esse ar de, vamos dizer assim, né, gente? Porque um ar de sensualidade sem ser vulgar, né? Porque a mulher, ela tem que transmitir essa sensualidade, sim, né? Obviamente, mulher tem que ter essa delicadeza e, ao mesmo tempo, passar imagem profissional, né? Se fosse também questão de uma make mais, vamos dizer assim, mais clean, eu indicaria a maquiagem princesa. Por que a princesa? A princesa, ela vai um glow, né? Ela vai ser uma coisa mais clean, né? Mais naturalista. E vai ter um glow. A base em si, ela já tem levemente um glow mais hidratante. Vai dar um aspecto legal. Dá pra gente elaborar essa princesa para uma proposta de noite ou durante o dia, como a pessoa preferir. E também tem a maquiagem rainha, que é a pele rainha. Pele rainha é para uma pessoa que já tá com acima de 50 anos, né? Que já tá com aquelas linhas de expressões. E deixa eu só falar uma coisa para vocês. Se você, antes dos 40 anos, você já tem uma linha de expressão, vou te falar uma dica muito importante. Hidrate a sua pele. Limpa a sua pele. Porque às vezes a sua pele ela não está com linhas. Ela só está ressecada e precisando de cuidados. Entendi. Cris, aproveitem um docinho também, ó.
maravilhoso, ninho com Nutella, pode comer, fica à Eu vontade, vou tem ficar com brigadeiro. brigadeiro, viu? Pode ficar à vontade aí. Mais uma vez, obrigado ao Cláudia Bolos Doces e Salgados aí. Inclusive, Cris, eles têm pacote para coffee break empresarial. Então, se algum dia você fizer um evento, quiser servir bem a sua cliente, os seus convidados que você vai maquiar, pode contar com eles, tá? Eles fazem também muitos eventos, então você está sempre envolvido nos eventos aí, conhece o pessoal dos coquetéis, eles têm uma equipe especializada para isso. E até a gente tem uma brincadeira interna que o Cláudia Bolos Doces Salgados não dá azia. É o salgadinho top. Maravilhoso. Muito bom. Olha, Qualidade gente, tô provando, altíssima. tá maravilhoso, viu? É Pode muito deixar bom. que quando qualquer coisa eu dou um help lá. Vou te passar o contato deles depois. Passa sim, Você já atendeu alguém que quando olhou no espelho ficou extremamente emocionado com o resultado? já. Já aconteceu isso lá no shopping. E qual foi A o mulher- sentimento? Ela se sentiu surpresa, porque ela tinha melasma, e é uma pele mais negra, e ela não conseguia fazer a maquiagem nela da forma que ela se sentia bem. E eu apliquei a base nela da forma que eu aprendi para cobrir o melasma, e ela chorou. Ela se emocionou. E eu tenho vídeo também, eu tenho foto, tem vídeo, viu? Como você se sentiu com o sentimento dela? Eu me senti realizada de fazer parte desse momento. Eu me senti apta, né, para fazer a pessoa se sentir ainda melhor. E é tão gratificante quando você atende uma pessoa e ao olhar no espelho, ao se sentir valorizada, isso passa para o profissional. Eu sinto muita satisfação. É uma satisfação assim, que assim, só com Deus, e nessa hora que eu sinto essa satisfação. É algo muito, muito espontâneo, assim. E eu sempre tento sorrir, né? Eu sempre sou mais, assim, sorridente. Sempre tento levar as coisas mais com a cabeça erguida mesmo. Então, assim, obviamente que já aconteceu coisas ruins também em atendimentos, tá, gente? Mas, Conta um caso aí. Um caso, de repente, embaraçoso, constrangedor. olha, eu tenho duas coisas pra contar. A primeira, que foi agora há pouco tempo. Ó, Luiz, é você mesmo, vou falar de você que eu não sou obrigada. Esse que meu cliente, eu atendo ele já tem 4 anos. 4 anos que ele corta o cabelo comigo todo mês. Eu fui dar uma consultoria pra ele comprar um produto pra lavar o cabelo. Falei, olha, Luiz, eu preciso que você compre um shampoo neutro, porque o seu cabelo, ele tá tendo oleosidade, então você vai comprar um shampoo neutro pra gente observar o que tá acontecendo com o seu cabelo, se é caspa mesmo ou se é outra coisa, né? Tá, tô eu, depois de 2 meses, gente, depois de 2 meses, ele voltou pra cortar o cabelo. Aí eu falei assim, e aí, Luiz, você tá lavando o cabelo com... Porque eu achei que o cabelo tava muito ressecado. E toda vez que eu atendo um homem, eu faço hidratação, gente. Eu faço hidratação, eu faço uma massagem. Aí eu falei, Luiz, esse seu cabelo tá muito ressecado. Você tá usando o shampoo que eu tô falando? Sabe o que ele falou pra mim, Rick? Não. Ele falou, que shampoo? Eu falei assim, o shampoo que eu mandei você comprar, eu comprei um detergente neutro. Eu não acredito. Ele lavou o Detergente cabelo neutro. dele. É sério isso? Ele lavou o cabelo dele 3 meses com detergente neutro. E o cabelo dele tava parecendo uma palha. Meu Deus do céu, gente. E ele tinha ido outra vez cortar, só que eu não tinha notado que tava, só que eu falei assim, será? E ainda tava com um pouquinho de caspa, então eu falei assim, vai continuar. E eu falei pra ele, intercala, né? Do shampoo da sua mãe lá. Nossa, eu não tô acreditando. Aí eu falei pra ele, Luiz, eu não acredito que você tá fazendo isso. Você vai ficar careca e depois eu não vou ter cabelo pra cortar. Meu Deus. E qualquer outra história? Ai, Jesus. A outra é ruim. Não ruim, assim, do meu ponto de vista, mas assim, quando o cliente não... Quando eu comecei, né, obviamente a gente começa... a gente não é aquela Brastemp, né? A gente faz um negócio meio doido. Essa cliente foi, acho que uma das primeiras clientes que eu cortei o cabelo feminino. Sabe aquela pessoa que chega, que tá com pressa igual aquele outro? Tipo, foi dessa maneira. Eu fiquei um pouco trabalhando lá no Salão Bela Poá, que na época agora é o Estúdio F. E chegou uma cliente, ela queria ser atendida em 15 minutos. Nunca vi isso na vida. Querer cortar o cabelo e ser atendida em 15 minutos. Aí tá. O que aconteceu? Eu lavei o cabelo dela, tipo assim, no tempo recorde, não fiz massagem, mandei ela pra cadeira. Cheguei lá,
fui fazer o corte do cabelo. Cortei tudo certinho. Tirei a quantidade que ela falou, que eu nunca corto mais que a pessoa fala, tá, gente? Só pra vocês saberem. Aí, o que eu fiz? Terminei de cortar e eu eu só bati o secador, né? Como que ela tava com pressa. Só bati o secador, secou. E aí, o que ela fez? Ela foi em frente ao espelho e começou a medir, assim, ó, o cabelo. Sério? Sério, na minha frente, na frente de todo mundo. Aí eu fiquei olhando aquilo assim. Mas a sorte que o cabelo tava tão certinho Bateu a medida. que não deu nem pra ela falar nada. Aí todo mundo lá no salão depois ficou assim, nossa, você viu? Eu falei, ainda bem que eu fui rápida, né? Aqui, mata cobra, mata o pau. Pode conferir. Sim, pode confiar. Ô, Cris, nessa inovação de atendimento domiciliar, quais foram os principais desafios que você encontrou? Olha, o principal desafio é o tempo. Porque, assim, tem pessoas que elas ajudam a gente, óbvio, a gente chega e já tá pronta, né, pra gente atender. Já até quero falar pra vocês, né, gente, assim, quando você marca o horário com a pessoa, não vai ter só você pra ser atendido depois, né? Então, é legal você ter um senso do horário, né? A pessoa vai chegar na sua casa, até mesmo pra entregadores. Eu falo isso até pra ajudar os meus amigos entregadores, porque você fez um pedido de delivery, né? Você tem que estar na porta esperando o cara, porque ele tem um monte de gente pra entregar. Então é muito chato ele chegar no lugar e a pessoa tá lá de pijama ainda sem estar com a carteira, né, pronta pra levar pra você. Então, tenha um senso, se fosse você no seu caso, tem que sustentar a sua família e aí você precisa, né? Então vamos se colocar no lugar do amigo. Então, da mesma forma, sou eu. Às vezes acontece, né, da gente chegar no lugar, a pessoa não tá pronta, demora muito. E aí, assim, como eu comecei a domicílio, antes eu atendia uma pessoa uma vez, né, no dia. Mas aí eu comecei a aumentar um pouco e aí começou a ficar um pouco atrapalha um pouco, porque daí a pessoa demora demais, né, pra Querendo poder ou não, você começar. tá acessando a Isso, intimidade dela, né? isso. Tá na casa dela, se sente Isso. confortável, talvez isso... Isso. Mas assim, a questão não é nem eu. Já aconteceu, tipo, de eu ir fazer o procedimento na pessoa, a pessoa ir lá, tá lavando louça, sabe? E aí é uma coisa, assim, é gostoso, óbvio, eu amo ir na casa das pessoas, só que a pessoa tem que ter um pouco de senso. A gente chegou lá pra fazer o atendimento, né? Então, vamos realizar o atendimento, depois a gente tenta, conversa, tá tranquilo. Então, assim, é sobre isso. E você acha que esse mercado é o mercado do futuro? Eu acredito que sim. Porque as pessoas, elas estão cada vez querendo ter mais comodidade, né? Tá cada vez mais querendo ter as coisas na sua casa. Então, eu conheço pessoas que atendem em São Paulo, trabalham em outros lugares que atendem, né? E queira ou não queira, o público, ele quer isso. Ele só não sabe ainda o que quer. E o que faz o maior diferencial do seu trabalho que torna isso uma experiência única? Além da minha forma de atender, né, que eu atento ser o mais simpática, o mais legal possível com o seu filho, com você, com o seu cachorro. Além disso, também você vai ter um excelente trabalho. Eu vou te entregar um excelente trabalho para que você tenha o melhor... Como que eu posso te dizer? É a melhor experiência possível. Uma melhor experiência possível para você e para sua família. Cris, para quem está nos assistindo, tem muitas pessoas que às vezes querem investir no ramo da beleza, ou até mesmo meninas com o mesmo sonho que você tinha quando menina. Qual é a dica que você deixa para essas pessoas? A dica que eu dou, conversa com seu papai dentro do seu quarto, que é a primeira coisa que eu mesma, todas as vezes que eu vou tomar alguma atitude, que seja, eu converso com Deus primeiro. Porque é Ele que vai abrir as portas para você, é através dele que você vai começar a ter mais foco. E ter a identidade de filha, que a partir do momento que você tem identidade de filho, você consegue acessar coisas que você não conseguiria antes, que você se sente fracassado, porque as pessoas falam isso para você. Então, não se sinta assim. Levanta a sua cabeça e vai. Mesmo que talvez as pessoas falem, isso não é para você. Se isso tá no seu coração, é porque é para você. Então, vá atrás. E eu gostaria também de contar também algo, né? Que continuar contando uma parte que eu acabei me esquecendo de contar. Quando eu saí do Fábio, né? Ainda antes de eu ir para Léo, né? Isso aí.
Aconteceu um episódio que eu estava em casa, eu estava muito chateada, porque eu queria muito trabalhar de novo no salão de beleza. E eu tinha comprado minhas maquininhas, tava tudo certinho, sabe? E aí Deus tocou no meu coração. Eu quero que você vá lá na Praça da Bíblia e faça corte gratuito. E eu fiz corte gratuito 3 dias. E eu atendi em torno de 10 homens por dia. Cara, E lá tinha um cara que tinha 4 meses sem cortar o cabelo. Ele estava dormindo no bar. E ele contou a história dele pra mim. E assim, aquela história, a gente acha, gente, que essas pessoas, elas são lixo. Mas, na verdade, elas se sentem esse lixo. E elas não conseguem se levantar mais. Então, quando a gente vê uma pessoa assim, né? Obviamente, tem pessoas e pessoas, né? Mas eu fui lá, gente, eu cortei o cabelo, ninguém quis me roubar, ninguém quis fazer nada comigo, porque eu fui falar de Deus. Além de eu cortar o cabelo deles, eu fui falar do meu pai. Eu fui falar o que Deus fez na minha vida, o que Deus estava fazendo, que eu sei que Ele ainda ia fazer. Então, assim, se você tem um sonho e o objetivo de fazer alguma coisa, pensa no que você poderia fazer pelo seu próximo antes de você ganhar. Porque, queira ou não queira, quando você doa-se para algo, as coisas vão voltar para você muito melhor. E eu sinto isso. Eu gosto muito de fazer ações, eu gosto muito de fazer projetos. Tem uma cidade aí também que eu gosto, eu tenho muita vontade de fazer uma ação social, que é uma vila rural, né? E eu tenho sonho, em nome de Jesus vai dar certo. Então, assim, eu tenho muita vontade de ajudar as pessoas. Além de eu ganhar, né? Que isso é importante, porque a gente não consegue pagar as já ia te contas. perguntar isso, como que você equilibra a paixão com gerir o negócio, né? Porque só de paixão também não dá. Sim. Você precisa gerir o negócio. Como que você consegue equilibrar isso? A gente tem que se organizar, né? Eu tento, como o Rick foi um professorzão, viu, gente? Ele fez eu sentar aqui, a gente contou voucher por voucher. Isso me ajudou bastante, porque queira ou não queira, assim, a minha família, a gente não tem esse espírito de empreender. Então, eu nunca tive... Infelizmente, as escolas, elas não ensinam a gente a ser empreendedor. Eles ensinam a gente a passar no concurso, mas ser empreendedor, eles não ensinam. Então, assim, ter uma empresa é uma responsabilidade. Então, assim, eu ainda estou, né, começando essa parte da empresa em si. E o Rick me ajudou bastante. E eu tô tentando me organizar para comprar mais equipamentos, né? Organizar também a minha vida financeira. Mas isso aí, né? Questão do financeiro, eu creio que é uma coisa que vai indo, né? Vai fluindo. Conforme você vai arrumando pessoas, você vai conseguindo fluir. Ô, Cris, tem algum ritual que você faz para todo dia você se manter centrada, para fazer seus atendimentos com essa energia gostosa que você tem? Eu sei que você é uma pessoa muito temente a Deus, mas tem algo a mais que você faz? Atualmente, eu ando cuidando mais do meu corpo, né? Porque eu sempre fui acima do peso, sempre tive problemas para conseguir emagrecer. Eu só fui magra aos 16 anos, depois eu não conseguia mais. E assim, eu tento focar na minha alimentação. Hoje aqui eu tô quebrando o meu... Hoje pode. Porque isso aqui, gente, é tentador. Você tá sentado olha esse banquete, pelo amor de Deus, né? Você acha que eu vou falar? Não, não tem como, não. O pessoal da Coca pelos doces salgados arrebenta, são muito bons. São maravilhosos. Então, assim, me perdi. Você tá se cuidando, né? Tô me cuidando. Na verdade, seu corpo é seu templo. É né? isso aí. Eu acho que, assim, é igual o Pablo Marçal fala, né? É o espírito, o corpo e tem outra coisa também que ele fala que eu esqueci. Se você pudesse atender qualquer pessoa do mundo, quem que seria? Qualquer pessoa do mundo? Fala, você vai sentar aqui na tua cadeira agora pra você atender. Olha, se eu pudesse atender alguém... Gente, isso daí é difícil. Tem tanta gente que eu queria atender. Mas eu posso falar um famoso? Famoso, qualquer um. Posso chutar alto? Bem alto, bem alto. Quem sabe, né? O Neymar. Menino Ney sendo citado mais uma vez aqui no nosso podcast. O homem arrebenta, ele é muito bravo. Na verdade, é a terceira vez já que citam o menino Ney. O homem não tem o que falar dele, né? É muito top. É muito top. Não só ele, né? Mas também tem outras pessoas também, igual... Tem alguns cantores também, né? Que eu gosto bastante.
Mas é isso. Cris, já teve alguma vez que o cliente pediu algo muito impossível, assim, de ser algo atingível e aí você ter que equilibrar essa frustração dele? Como que foi? Olha, já aconteceu de pedirem penteado, né? Bem, bem grande, assim, com rabo, sabe? Mas aí a pessoa tinha pouco cabelo, aqueles fiozinhos, né? Tipo do Cebolinha. Aí, assim, aí eu tentei converter para outro penteado. Apliquei alguns produtos para deixar ele um pouco mais cheio e fui conversando, falei assim, olha, infelizmente, isso que você gostaria de fazer não dá pra gente fazer. Daria se a gente comprasse um rabo, prendesse, talvez iria ficar legal, mas como seu cabelo é fino, não vai ficar assim, né, muito legal. Vamos fazer assim, mais despojado, tal, e aí no final deu tudo certo. Mas no começo ela ficou meio assim. E aí, como que você lida com clientes, né? Pacientes, clientes Sim. inseguros? Pessoa que é 100% insegura, ela nem sabe o que ela tá pedindo e você tem que adivinhar. Olha, os Tem muitos inseguros desses? aconteceu já. Mas eu tento ter essa forma de conversar já. Tipo, de tentar ver o lado dele e ao mesmo tempo tentar falar a realidade. Igual, já aconteceu de chegarem com uma maquiagem, olha, eu quero essa maquiagem. Aí eu gosto de falar bem assim. Olha, as minhas maquiagens, elas são personalizadas de acordo com seus olhos, de acordo com a sua boca, de acordo com o seu rosto. Então, esse olho, ele não parece com o seu, porque cada pessoa é individual. Então, você é diferente dela. E eu sou diferente também da maquiadora. Não é porque a técnica talvez seja legal, igual, mas eu não vou conseguir fazer igual. Porque a gente não consegue, nem o dedo da nossa mão são iguais, né? Então, assim, eu não falo dessa maneira, mas assim, acabei de colocar, né? Mas assim, nem o dedo da nossa mão são iguais, então a gente não consegue fazer igual. E eu amo fazer algo personalizado pra você. O seu olho, maquiagem mesmo, é uma coisa assim, toda vez que eu deito a cliente pra fazer a maquiagem, é totalmente diferente uma da outra. Eu não faço maquiagens iguais. Aconteceu um episódio alguns dias atrás que as meninas vão lembrar. Eu atendi 2 irmãs gêmeas que iam fazer fotos empresariais e elas pediram para que eu fizesse a maquiagem idêntica. Caramba, que desafio, hein? Foi um desafio e foi muito bom, porque eu também eu me senti bem, porque eu consegui fazer. Então, elas ficaram muito satisfeitas, tanto que elas vão me chamar logo, logo para fazer outro editorial. E eu tô muito feliz com isso. Legal. Cris, vamos voltar um pouquinho agora para sua fé. Essa relação que você tem com Deus, ela sempre existiu ou ela começou a crescer faz pouco tempo? Como que é? A minha fé, ela foi algo assim. Ao decorrer da minha vida, minha mãe sempre foi uma pessoa religiosa, os meus avós, né? Só que assim, eu comecei a me desenvolver mais a partir dos meus 8 anos de idade, que foi quando eu aceitei a Jesus num casamento. Porque eu senti a presença do Espírito Santo e eu aceitei. Só que por conta da adolescência, né, eu acabei me afastando um pouco, mas eu ia sempre em retiros espirituais. E o retiro, ele é algo que te faz realmente sentir a presença do Espírito Santo. É algo assim surreal. Você pode ir na igreja, pode fazer qualquer outra coisa, mas o retiro, eu falo até para vocês, quem está assistindo, se for de igreja, gente, promova retiro. Isso é muito bom, principalmente para os adolescentes. É algo assim que faz com que eles tenham amizade, faz com que eles tenham um momento com Jesus e que tira um pouco essa parte do celular, né, obviamente, e que comece a voltar realmente para Jesus. E eu comecei a desenvolver mais quando eu comecei a ir aos retiros, né, esse meu lado espiritual. Mas Deus sempre esteve na minha vida. Ele sempre me cuidou de mim. A minha mãe fala que ela nem queria eu, mas eu fui o milagre dela, né? Então, assim, quando a minha mãe, acho que ela estava de 8, 9 meses, ela caiu de barriga no chão. Caramba. E, assim, na verdade, ela ia cair de barriga no chão, né? Ela quebrou o pé, né? E assim, né? A gente sabe que quando a gente é escolhido no ventre, todo mundo é escolhido no ventre, todos que estão aqui é escolhido no ventre. Mas quando a gente tem um chamado, o inimigo tem raiva da gente, né? Então, é isso. E você acredita que você está na sua profissão por algum propósito de Deus ou Sim. uma missão, algo assim? Eu acredito que é por propósito de Deus, porque desde quando eu quis trabalhar com isso,
foi com pensamento em família, porque meu pai e minha mãe eram separados, né? E assim, eu vejo que dentro dos lares a gente tem a falta realmente. Muitas das vezes a gente acha, eu vou casar, vou lá na igreja, vou casar, beleza. Mas dentro de casa, gente, se o casal não tiver Deus, não adianta nada. Né? Sabe por quê? Não tem como colar. Se você e a sua mulher não tá junto com Deus, não dá certo, porque assim, é sobre abrir mão de você por alguém. Então, a partir do momento que você abre a mão de você por Deus, você vai abrir mão, entendeu? Você vai pensar, o Rick, antes dele pensar em brigar com a Letícia, se ele fala assim, Jesus, você faria assim com a minha esposa? Aí ele já automaticamente já fala assim, não vou fazer isso, porque Jesus não faria isso. Então, é assim, é sobre abrir mão só de você. E como que você abastece sua espiritualidade dia a dia no meio da correria? Olha, eu gosto muito de ouvir louvores. O louvor, ele edifica você. E eu gosto de cantar, gente. Mas eu gosto de cantar, assim, gosto de cantar no chuveiro, no carro. Só no off. Só no off. Cantar pra você. Isso aí. Tem algum versículo da Bíblia que te acompanha? Imagem e semelhança. Gênesis, né? No princípio, né? Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. E depois foi feito a mulher, né? Então, assim, a gente é imagem e semelhança. Assiste algum episódio do Poderoso Ninja. Já viu? Já. Ele é sensacional. Sabe aquela imagem do Simba olhando no reflexo dele quando ele leva um susto, que ele é um leão? É aquilo. A gente é um leão. Só que a gente fica o tempo todo querendo ser o leãozinho. Só que a gente é o leão. Então, a gente precisa ter essa identidade de leão. Cris, teve algum momento que você sentiu a experiência de Deus muito viva com você, que foi muito forte? Sim. Várias vezes. Foi até difícil de falar, porque... Mas, assim, né? A gente enfrenta problemas de saúde, enfrenta problemas financeiros. E todas as vezes Deus provê. Aconteceu algo bem, assim, surpreendente, né? Eu briguei com meu esposo. Na verdade, a gente meio que se separou, né? E ele queria vender o carro. E a gente foi... Na verdade, eu não era pra eu ir com ele. Eu tinha acabado de vir de um local que eu tava orando, que eu tinha alugado uma árvore lá perto da minha casa, orar. E eu senti que era pra eu ir com ele. A gente tava brigado e ele chamou eu pra ir com ele. E eu falei, tá, eu vou. E ele ia pra Cascavel nesse dia. E tava chovendo. E eu lembro que eu não falei nada com ele. Eu só entrei dentro do carro e fui. E geralmente eu sempre sou uma pessoa de colocar o banco super pra frente. Eu, assim, sabe aquela pessoa que põe quase no para-brisa do carro? Nesse dia, eu empurrei a cadeira, o banco máximo que eu pude pra trás. Empurrei pra trás, coloquei o cinto e fiquei lá na porta de canto, assim, sem falar com ele. Aí tava chovendo. E aí, chegando ali em Assis, um carro entrou na nossa frente. Do nada, assim. O cara tava e ele não viu o carro, provavelmente, e entrou. Na hora, assim, o meu lado, acabou com o carro, assim. Deu PT no carro, no meu lado. E aí, eu tinha acabado de fazer uma curetagem também naquela época. Acabado de fazer. E aí, na hora, eu senti uma dor, mais uma dor tão insuportável. Eu senti, assim, o meu corpo todo queimando, assim. A sensação que eu tinha era de queimar. Foi lá do impacto. Do impacto. E aí eu comecei a sentir aquela ardência, obviamente, né? Porque o cinto faz aquela esfolação. Mas eu acho que talvez também o emocional, não sei como que foi. Mas eu comecei a clamar ao Senhor. Porque daí eu não conseguia abrir a porta. E aí o carro começou a sair fumaça. E eu lá dentro. E aí o Lúcio foi tentar abrir a porta, eu saí. E aí eu saí, mas eu saí com o meu corpo todo dolorido. Assim, obviamente da pancada, mas eu sentia uma ardência todo aqui no meu peitoral, né? E aí eu deitei no chão e fiquei lá, paralisada, com muita dor. E aí eu comecei a clamar ao Jesus. Eu falei assim, Senhor, se eu tiver quebrado alguma coisa, se eu tiver com alguma coisa, tira, em nome de Jesus. Eu comecei a falar com ele. Falei assim, Senhor, tira. Tira agora, em nome de Jesus. Se eu tiver, Senhor, cura eu.
Mas se eu não tiver, o Senhor faça que te saia essa dor, em nome de Jesus. Rick, eu acabei de falar, a dor sumiu. Caramba, poder da E fé. tava, assim, eu fiquei toda esfolada. Fiquei esfolada daqui, aqui, tudo. Fiquei toda marcada do cinto, né? E aí, chegou lá, eles nem medicamento passaram em mim, porque eu não apresentava dor. Então, assim, quem me anestesiou foi Deus. Eu saí de lá sem dor nenhuma. Isso o médico nenhum explica, né? Nenhuma. E Cris, já teve algum momento que o cliente chegou pra você, mas às vezes nem era por uma questão de maquiagem, algum corte, alguma coisa, mas só precisava de uma palavra? Já teve isso? Já aconteceu várias vezes lá na Léo. Às vezes a cliente chegava e eu sentia a presença do Espírito Santo e eu falava de Deus para aquela pessoa. Já teve vezes, até de uma, né, tem umas meninas que foram lá e aí eu falei que, eu não lembro, né, às vezes quando o Espírito Santo usa, eu não vou conseguir lembrar todas as coisas que eu falava, né, mas eu senti vontade de abraçar já as clientes, falar como que Jesus amava elas. Uma vez uma até chorou. Chorou mesmo, assim. A grande maioria chorava, né? Mas essa daí chorou bastante. Tanto que depois a gerente até foi lá ver o que tinha acontecido, por que ela estava chorando. E graças a Deus a minha gerente também era temente a Deus, então ela não me encheu o saco, né? Mas é isso, gente. Eu sei que todo lugar que eu vou eu tento ser luz. Não sou a melhor pessoa do mundo, não sou, tenho problemas, tenho coisas também, mas eu tento ser luz em todo lugar que eu vou. Muito bom. Você deve ter amado ter conhecido a Zildinha, né? Sim. Zildinha ser iluminado. Um abraço, Zildinha, lá da Lucy Braga. Meu Deus, que É mulher incrível. maravilhosa. Ela foi a aquela primeira lá, pessoa, 16 anos de empresa, 16. fazer uma oração pra Foi você. a primeira pessoa a terminar o atendimento. Ela falou, vamos orar? Eu fiquei chocado, olhei assim. Falei, vamos. E até hoje, todas as vezes que ela pisa o Vou pé te aqui, falar, ela ela me ora aqui. impactou também. Ela me impactou, sabe por quê? A gente começa a ir pra igreja e às vezes a gente fica tão assim, igual todo mundo. Só que não é isso que Jesus quer. Jesus quer que a gente seja discípulo. Quer que a gente faça isso. E ela faz isso. Aonde que ela chega, ela não tem vergonha de falar do amor de Deus. Ela chega, ela faz oração. E se as pessoas olharem torto pra ela, não tá nem aí. Ela continua. E é muito lindo isso. É muito lindo. top. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Exatamente. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, uma mensagem de fé, de propósito, para as pessoas se inspirarem em você. Eu costumo fazer mais ou menos igual Jesus fazia, falar em parábolas, né? Então, assim, vou te falar uma coisa. Geralmente, quando a gente pede algo para Deus, é algo assim, pede algo para Deus, a gente fica pedindo. Mas posso te falar uma coisa? Sabe quando a gente perde aquela chave dentro de casa, aquele óculos que às vezes está até na sua cabeça, e aí você começa a procurar e não acha? Então, aí quando você vai respirar, você dá aquela descansada, aí de repente tá ali na sua frente. É a mesma coisa com Deus. Quando você pede algo para Ele, e você fica insistindo, aquilo ali não é legal. E na hora que você senta e respira, Pai, tô aqui. Se você quiser, você faz. É nessa hora que ele age. Então não adianta você ficar ansioso. Deus, ele trabalha com perfeição. E ele é Deus de detalhes. Então ele não vai fazer coisas pela metade na sua vida. Então se você tem esse sonho, se você tem algo no seu coração, vai em busca. E fale com ele no secreto. Porque assim, não é possível que tantas pessoas falam da presença do Senhor, que isso não seja verdade. Fale com Ele no seu secreto. E se ainda não deu certo é porque ainda não acabou. Isso aí. E pé sem obra não existe. E a gente precisa do propósito. E o propósito, ele é fazer algo por alguém, igual. No dia que eu fui lá na Praça da Bíblia, eu não tinha condições de pegar e distribuir comida. Mas eu fui levar o que eu sabia, que era cortar o cabelo. O que você faz? Você pode doar isso para alguém. Não só pensar no material, mas pensar em algo em alguém. Porque isso é amar o próximo. Isso é amar você também. Porque quando você faz isso, a satisfação é muito melhor. É muito melhor. Até questão de ansiedade, depressão. Quando a gente faz algo para alguém, a gente dá aquela melhorada mesmo. Então, é bom. Daqui exatamente 5 anos você vai estar assistindo esse episódio.
Deixa uma mensagem pra você mesmo, quando você estiver lá. Olha, Crislaine Apolinário, eu espero, do fundo do meu coração, que você já tenha chegado onde você quer chegar. E onde você quer chegar? Olha, Rick, eu quero conseguir maquiar as modelos profissionais. Esse é o meu sonho. Eu quero poder ir nos locais, fazer maquiagem e cabelo para as modelos, assim, mais profissionais mesmo. Eu quero poder ir nos locais, nos hotéis, promover maquiagem, promover cabelo. Não só... É um sonho que já tem dentro de mim desde criança. Então, eu quero que isso aconteça o quanto antes. E eu vou fazer de tudo para que isso aconteça. Assim como eu fui uma boa, como que eu posso te dizer? Uma boa funcionária, eu vou ser uma boa funcionária para mim mesma, para eu conseguir chegar nesse resultado. Perfeito, é isso aí. Mantenha o foco, que depender de mim você vai chegar. Amei! Ô, Cris, qual foi o Sim. melhor conselho que você já recebeu na sua vida profissional? Ai, essa pergunta é um pouco difícil, porque até a gente memorizar, lembrar, deixa eu ver. Olha, o conselho em si não, mas assim, a questão, igual, né, as pessoas que me ajudaram, vamos supor, né, que esteve, igual o Fábio, o Cidos também, né, o Cidos Hair, são pessoas que fizeram, né, são pessoas que estão há mais tempo no salão de beleza, são pessoas que estão ali. E, assim, eu vejo que eles torcem pelo nosso desenvolvimento. Então, assim, não um conselho em si, mas eu observei que quanto mais eles falam pra gente melhorar, e a gente começa a se olhar no espelho e falar, não, eu preciso realmente arrumar isso, isso faz com que a gente crie mais desejo de ficar melhor. E também o cliente em si, né? Quando o cliente me elogia, quando o cliente dá o feedback, mesmo que seja ruim, isso faz com que a gente queira melhorar. Então, eu tô muito feliz porque as mulheres andam mandando bastante mensagem falando obrigada pela maquiagem, obrigada pelo cabelo. E eu tô ficando extremamente feliz e tentando ser um pouco melhor também. Logo mais, vamos estar fazendo cursos aí ao mundo todo, em nome de Deus. É isso aí. Cris, qual que é o legado que você gostaria de deixar? O legado? Como assim? Deixar um legado. Vamos supor que você teve filhos ou quer deixar uma marca registrada sua para que as pessoas continuassem vendo isso acontecer. Então, a minha marca seria assim, autenticidade, sofisticação e profissionalismo, acima de tudo. Eu acho que seria isso. Top, Cris. E qual mensagem que você gostaria de deixar para quem está começando agora? Aquela pessoa que está com a sementinha germinando, está no mesmo processo e aí talvez falta escutar alguma coisa sua. Continua e seja grato. Agradeça pelo que você já chegou até aqui. Porque tudo que você passou, todo o processo que você passou, uma hora ele vai fazer sentido. Mesmo que talvez você não esteja num momento muito legal na sua vida. Mas para que a gente tem os momentos de baixos para a gente começar a ter os altos. Então, você pode perceber, as nossas batidas do coração têm altos e baixos, né? Então, a nossa vida ela é assim, né? Não tem como. Senão, se ela parar, já era, morreu. Então, assim, se tiver estabilizado, a gente é assim. A gente nunca tá satisfeito com o que a gente tem. Mas tá certo isso. Errado tá se você, né? Então, assim, você tem que correr atrás. Também tem que pedir a Deus, mas também tem que fazer a sua parte. Porque se eu tivesse ficado lá sentada, trabalhando lá na loja, talvez hoje eu não estaria sentada aqui conversando com o Rick, com a revista aí, ó, topzera e assim, fazendo vídeo. Olha, gente, meu TikTok bateu 32k de visualização, porque eu vim fazer um vlog. E olha, vocês me ajudam a assistir, viu? Vai lá assistir no Pra quem quer assistir, Apolinário. como que é? Tá Crislaine Apolinário _, lá. Assiste lá, vocês vão gostar. Ó, eu tô fazendo Essa bastante força vlog. pra Cris. Fechou? Cris, você tocou num assunto legal. Eu ainda não perguntei isso pra nenhum entrevistado meu. O que você fala da revista K? Dá certo? Funciona? Tem público? Se funciona, meus clientes é tudo da revista. Obrigado pela Por nada. moral. Cris, cabelo longo ou curto? Pra mim é curto.
Maquiagem natural ou elaborada? Médio. Um produto de beleza que você não fica sem. Biostratos. Vou falar só um detalhezinho tirando esse gancho. Uhum. Você também é especialista em cabelo afro, né? Sou. Fala um pouquinho mais pra quem tem cabelo afro, que muitas vezes tem dificuldade de achar um profissional, né? Olha, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês que eu tinha até esquecido. Eu passei pela transição. Passei. Foi muito difícil. Pra mim, eu quase fiz alisamento de novo. Só que eu sempre gostei. Depois que eu comecei a cortar o cabelo, foi mais fácil pra mim. Por isso que eu uso ele mais curtinho. Porque daí, quando eu vejo que ele tá meio mastigado, porque a gente que é cabeleireiro, quem é cabeleireiro sabe, a gente gosta de ficar fazendo coisa no cabelo. Não adianta. Quando a gente fala, não, vou deixar ele natural. Não consegue. A gente vai lá e faz alguma coisa. Então, assim, é até bom porque daí a gente testa os produtos, né? Pra não chegar no seu cabelo e fazer cagada. Então, é bom. Então, um certo ponto é bom. Então, assim, Esqueci. Vamos lá. Afro. Então, aí, o que aconteceu? Eu comecei a aprender os produtos certos, né? Pro meu cabelo, pro meu tipo. Porque o meu cabelo, quando eu era criança, eles falavam que o meu cabelo era esfuazado. Era esfuazado. Então, eu sempre achei que o meu cabelo era esfuazado e que não tinha jeito. Mas eu descobri que tem jeito, porque cada cabelo precisa de um produto. Então, eu aprendi a modelar ele da forma, fazer o corte ideal também faz toda a diferença. No meu caso, eu fiz esse corte para dar uma descontraída mesmo nos cachos, para deixar ele mais cheio. Porque o meu cabelo, na verdade, ele é liso aqui e ele vai fazendo ondulações. Se eu deixar o meu cabelo crescer, ele fica liso na raiz, enrolado mais nas pontas. Mas eu gosto desse efeito mais cheio, que eu me sinto mais empoderada. Então, assim, você que tem cabelo cacheado, eu também sei fazer uma boa finalização de onduladas e cacheadas. E fazer corte também. Outra coisa que eu gosto bastante são os baby hair, porque dá essa cara, assim, né? Mais mulher, assim, né? Menina, vamos dizer assim. E ajuda também para quem tem entradas, né? Porque no meu caso, eu tô com um pouco de falha no meu couro cabeludo. Estou passando por um processo de falta de nutrientes no meu organismo. Então, ele tende a cair mesmo tomando vitaminas. E aí, o Baby Hair, ele me ajuda a tampar essas falhinhas. Ameniza. Isso. Que legal. Se tivesse que mudar alguma coisa na tua rotina, Cris, o que você mudaria? O que eu poderia mudar? Ai, obviamente que eu queria passear mais, né, gente? Ai, é tão bom passear, é tão bom ir no porto. Tem alguma frase que define a sua vida? Uma frase? É você, imagem e semelhança. Tanto que todos os posts que vocês forem ver no meu Instagram, no meu TikTok, tá escrito essa palavra. Você é imagem e semelhança. E o que te faz levantar e continuar todos os dias? O foco. O foco de querer ser alguém melhor. Não só por mim, mas também pelas pessoas que eu amo, que me apoiam, como meu esposo, como a minha mãe, Dinalva, também, como o meu padrasto, Gerry, também. Então, essas pessoas, elas me ajudam a ter motivos para querer me desenvolver e não abaixar a cabeça para coisas ruins. Teve algum hábito que te ajudou a mudar de vida? Algum hábito? Deixar a preguiça de lado. Esse hábito é muito bom. É que assim, gente, na verdade, eu sou uma pessoa que vou falar assim, eu era procrastinadora. Eu não acreditava em mim, eu achava que o meu corte era feio, eu achava que eu não conseguia. Era tudo coisa da minha cabeça. Depois que eu descobri que não é bem assim, aí tá tudo certo. E o que procrastinar te tirou? O que você deixou de ganhar? Eu demorei muito pra entender que eu sou boa no que eu faço. Só porque procrastinava, né? Por procrastinar e achar que não era pra mim. Tem alguma música que te define? Eu vou cantar. Solta o verbo. Só um trechinho, então. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por suas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer Aí, com ó. todo o meu ser. Sai do chuveiro e vai pro microfone. Ai, pai. Cris, é isso aí. Tem alguma pergunta que você gostasse que eu faria pra você, que eu não fiz ainda? Acho que não. Só se quiser falar alguma coisa. Se
tiver algum assunto que você ainda quer tocar, pode ficar à vontade. Foi isso mesmo? Eu acho que é isso. Então, Cris, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Muito obrigado por ter transmitido a sua mensagem aqui, nos assistiu. Muito obrigado a você que nos assistiu até aqui também. Deixa aqui nos comentários o que você gostaria de saber mais, quem que você gostaria que a gente convidasse aqui, quais perguntas você tem interesse que a gente faça aqui para os nossos entrevistados. Estou muito feliz de ouvir um pouco mais da sua história, da sua experiência. Sua luz, ela reluz de fato. Parabéns, continue sendo essa pessoa maravilhosa. Tenho certeza que a Cris daqui 5 anos vai chegar lá, porque você é uma pessoa que arrisca, você é uma pessoa que aposta, você tem muita autoconfiança, explora muito isso em você, que não tenho dúvida nenhuma que vai dar tudo certo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu agradeço por estar aqui quase chegando no nível de vocês, né? Quem sabe? Então, eu agradeço a oportunidade por estar aqui e desculpa por eu ter cantado. Mas, gente, eu sou apaixonada por esse lugar. Eu, assim, desde sempre, aqui é igual lá quando eu falei que eu entrei no Fábio, né? É um local que eu me sinto em casa. Eles me deixam feliz, me deixam confortável. Tanto que hoje eu até invadi, viu, Rick? Eu invadi esse lugar, eu fiz um vlog, mostrei até as bagunças, mas não sou obrigada a nada. Eu vou postar do mesmo jeito, não fique bravo comigo, não. É isso aí, se sinta em casa, a casa é sua, você está aqui direto com a gente, então já se sinta em casa, tá, Cris? Muito obrigado e um abraço. Agradeço, obrigada.